Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos e hoje vamos começar nossa segunda aula do nosso curso de Prática de Formação Profissional 3. Vamos estudar a NR10 e entender o porquê devemos segui-la. Nessa aula, vamos estudar dos capítulos 8 até o 14. Vamos lá? No capítulo 10.8, define a habilitação, qualificação, capacitação e autorização dos trabalhadores. Esse capítulo é muito simples, pois ele define as autorizações de trabalho para os profissionais. Então, esse capítulo, a NR10 obriga o trabalhador que atua com eletricidade ter diploma na área da elétrica, ter registro em um conselho de classe, neste caso o CREA. Esse trabalhador tem que ser capacitado por outro trabalhador também capacitado e, além disso, tem que estar sob orientação de um profissional também capacitado. Opa, espere, e se o profissional trabalhar por conta própria? Então, ele deve ser capacitado por outro profissional, mas será seu próprio orientador, entenderam? Esse trabalhador tem que ter anuência na empresa que for trabalhar, ou seja, autorização formal. A empresa, então, deve assegurar que esse trabalhador tenha cuidados com saúde e segurança. Além disso, mesmo que o profissional seja formado, a NR10 obriga que o profissional seja treinado nessa norma. É claro, decorá-la. E por fim, a norma exige que o profissional faça treinamentos de reciclagem. O que seria isso? Por exemplo, se um profissional venha a sair de férias ou esteja afastado por muito tempo, mais de 3 meses, é necessário refazer todos os treinamentos da empresa e refazer o treinamento da NR10. Mas por quê? Pois um profissional que está afastado há muito tempo pode perder algumas mudanças na norma, que possa ser crítica. Por exemplo, imagine que o trabalhador ficou desempregado por 8 meses e ele é contratado novamente. Nesse período, o governo obrigou o uso do capacete de astronauta para trabalhar com eletricidade na NR10, por exemplo. Se esse trabalhador não fizer a reciclagem, ele vai saber desta obrigatoriedade? Talvez. Ele pode até saber, pois ele é um cara dedicado e está sempre lendo a norma. Mas reciclagem, pessoal, é você fazer um treinamento formal, onde tem um profissional capacitado te orientando sobre a norma. No final, você assina um documento comprovando que foi feita a reciclagem. Lembrem-se, documentos que são válidos. O que comprovou que João é engenheiro? Alguém sabe? Pelo diploma dele, é claro. Um documento. No capítulo 10.9, Proteção contra incêndio e explosão, obriga que, em áreas onde houver risco de explosão, os equipamentos devem ter proteção contra explosão conforme NR23, proteção contra incêndio. Equipamentos elétricos devem ser avaliados diante da conformidade para garantir funcionamento em atmosferas explosivas. Equipamentos que devem ser aterrados para evitar acúmulo de cargas. Em áreas de risco de explosão, é necessário ter alarmes ou proteções de desarmes para não haver sobrecorrente. O profissional só poderá trabalhar em áreas de risco com autorização formal da empresa ou responsável. Difícil? Vou explicar. O profissional da elétrica não faz as proteções para a explosão. É claro, geralmente são empresas especializadas para isso. Mas vocês devem saber que em uma área de risco de explosão, aquele equipamento tem que obedecer à NR23. Vocês devem cobrar o certificado que comprove que o equipamento não gere faísca e foi testado. Agora,
O que é a área de risco de explosão? É uma área que tem gás explosivo. Por exemplo, posto de gasolina. Em postos de gasolina, os equipamentos de combustíveis devem obedecer a NR23 e o eletricista que for instalar deve cobrar os certificados. Esse certificado que é chamado de conformidade, pois isso que o garante que uma empresa com responsabilidade fabricou a bomba de combustível, por exemplo, e não foi o senhorzinho mecânico, aquele que gosta de inventar equipamentos e não tem certificação para isso. E não se tem certeza que o equipamento pode explodir ou que ele foi testado adequadamente. Agora, pensando aqui, por que equipamentos devem ser aterrados? Simples. O excesso de carga pode gerar faísca, não é mesmo? Imagine uma faísca na hora de abastecer um carro. No próximo capítulo, temos sinalização de segurança. Vamos lá? Nas instalações e nos serviços deve haver sinalização e indicadores. Isso para identificar componentes, organizar e sinalizar as pessoas sobre riscos. É necessário sinalizar com letreiros, documentos, memorandos, faixas e nos circuitos. Identificar com cores, desenhos elétricos organizados e nomenclatura dos fios e componentes. Por exemplo, identificar por cores ou plaquinhas os fios nos circuitos, sistemas de travamento e segurança nos circuitos. Por exemplo, disjuntores, etc. Agora, restrições e impedimento de acesso, por exemplo, senhas em portas de áreas de risco. Delimitações de áreas, por exemplo, delimitar com faixas o serviço a ser feito. Sinalização de área de circulação, empresa ou via pública. Por exemplo, colocar sinais, letreiros ou faixas, ou até mesmo uma pessoa ou guarda controlando as pessoas em trânsito. Lembrem-se, nas ruas também tem eletricidade. Sinalizar o desligamento da energia. Por exemplo, colocar uma placa informando que a energia foi desligada devido ao serviço. Tudo tranquilo até aqui? Então vamos para o capítulo 11 agora. Procedimento de trabalho. Os serviços devem ser procedimentados, ter um passo a passo. Devem ser padronizados, detalhados e aprovados por um profissional capacitado. Os procedimentos são documentos e devem ser datados e assinados, e devem estar disponíveis para todos. Esses procedimentos devem ter, no mínimo, objetivo, campo de aplicação, base técnica, competências e responsabilidades, medidas de controle e orientações finais. Os procedimentos devem cobrar o treinamento na NR. Na equipe de trabalho, deve ter um líder e vistoriar o serviço para ter certeza que está sendo feito conforme o procedimento. É necessário, antes de qualquer serviço, planejar as atividades e orientar a todos sobre os riscos e o que será feito. Pessoal, esse capítulo é fácil. Veja bem, procedimentos de trabalho são um passo a passo do que está sendo feito e esse passo a passo deve ser padronizado, para que todos façam exatamente igual no futuro. Por exemplo, tem um serviço de manutenção em uma indústria e esse serviço deve ter um procedimento. Esse procedimento deve ter o objetivo do serviço, por exemplo, serviço de manutenção em painéis elétricos para assegurar funcionamento. Agora, nesse procedimento também deve ter campo de aplicação. Um exemplo do campo de aplicação. O serviço executado nesse procedimento destina às áreas 1, 2 e 7 da empresa. Para as demais áreas, deve seguir outros procedimentos. Entenderam? Agora, deve ter também a base técnica nesse procedimento. Por exemplo, as atividades serão realizadas por perito em elétrica ou eletricista com treinamento em NR10.
com conhecimento em disjuntores e com ferramentas específicas como multímetro e ferramentas isoladas contra choques elétricos. Entenderam? Deve ter também nesse procedimento as responsabilidades. Um exemplo de responsabilidades. Os responsáveis por esse procedimento são o gerente da empresa por aprovar a execução das operações de fábrica e manutenções. O gerente não precisa ter NR10. O engenheiro Eduardo, responsável por assinar e aprovar esse procedimento, treinado na NR10. E os técnicos habilitados e treinados na NR10 para execução do serviço. Nesse procedimento, também tem que ter as medidas de controle e orientações finais. Por exemplo, uma medida de controle. Esse serviço deve ser registrado no sistema e antes de iniciar o serviço, deve ser aprovado pelos responsáveis. Pessoal, além desses itens obrigatórios, pode haver um passo a passo instruindo os técnicos em como fazer o serviço. Um exemplo desse passo a passo. É necessário que todos os disjuntores das áreas 1, 2 e 7 sejam desligados. Todos os técnicos devem desmontar as contatoras e realizar a lubrificação e limpeza dos componentes A, B, C e D. E por aí vai. Um procedimento deve ser detalhado, mas existem serviços que não é possível descrever tudo. Então, deve constar no procedimento que o serviço será feito conforme as técnicas de manutenção previstas em manuais do equipamento ou recomendação do fabricante. Entenderam? No próximo capítulo temos capítulo 10.12 Situação de emergência. Deve haver plano de emergência na empresa. Devem haver pessoal treinado para realizar primeiros socorros. A empresa deve ter meios para resgate seguro, contato com entidades de salvamento. Deve haver na empresa pessoal para combate a incêndio em instalações elétricas. Pessoal, é muito simples. Em qualquer empresa que vocês forem trabalhar, é necessário se informar se há meios que possibilitem o resgate em caso de um acidente e combate a um incêndio. Mas por quê? Porque um trabalhador não deve ficar só. É necessário que pessoas estejam perto para que, em um momento de emergência, seja feito o resgate e cuidados. Além de combater incêndios, evitando maiores danos ou afetar outras pessoas. O próximo capítulo, responsabilidade, é mais fácil ainda, contudo, muito importante. A responsabilidade é solidária, ou seja, todos são responsáveis. Ou seja, o gerente ou o engenheiro que contrata o eletricista é responsável pelo serviço e o eletricista também é responsável pelo serviço. A empresa, quem contrata um eletricista, tem que informar dos riscos e dos procedimentos. A empresa deve adotar medidas de socorro em caso de acidentes e, além disso, criar medidas para evitar que o erro aconteça novamente. Cabe aos trabalhadores da empresa e aos eletricistas zelar pela segurança das outras pessoas, comunicar situações de risco e responsabilizar-se junto à empresa pelo cumprimento das normas e leis. Pessoal, vocês, como futuros profissionais, devem perguntar se a empresa cumpre as normas e tem essas medidas e responsabilidades, pois, caso contrário, poderão arriscar suas vidas em um serviço. Por último, temos o capítulo 14, que é tão importante quanto todos os capítulos, pois são itens que são importantes e não foram inseridos nos capítulos anteriores. Vamos ver então? Os trabalhadores têm o direito e devem interromper o serviço caso conste riscos graves ou iminentes para a sua segurança. Deve comunicar com o superior ou contratante
ou para a justiça. Ou seja, se no ato do trabalho o eletricista identificar coisas erradas ou risco à sua segurança e vida, comunique e você tem o direito de não fazer o serviço. A empresa deve ter ações de controle e risco e, se necessário, fazer denúncias quando houver riscos graves. Uma empresa pode e deve denunciar a outra, caso irregularidades sejam observadas. Por exemplo, lembram-se da bomba de combustível? O posto pode denunciar a empresa do Zezinho Mecânico, que fez a bomba, se essa bomba não tem segurança contra a explosão. Se não cumprir a NR10, todos os responsáveis serão responsabilizados na Justiça. Todos os documentos, procedimentos, autorizações, desenhos elétricos, etc., devem estar disponíveis para os trabalhadores da elétrica. Essa documentação deve estar disponível também para a Justiça. Essa NR não se aplica para instalações elétricas de extra baixa tensão. Pessoal, tem dois itens muito importantes aqui também. O primeiro é: todos devem cumprir a NR10. Vocês se lembram o porquê devemos cumprir a NR10? Porque é lei. Se ajuda ou não a reduzir os riscos depende muito das pessoas cumprirem e serem corretas. Mas lei é lei, não é mesmo? E a segunda coisa é: não se aplica a extra baixa tensão. Um carrinho elétrico, um drone, ou celular, ou placa de Arduino, ou componente eletrônico precisa de NR10? Não. Não precisam seguir essa lei para esse tipo de dispositivo eletrônico, porque a tensão é muito baixa e não oferece risco considerável igual a um painel de 10.000 volts, por exemplo, ou a uma corrente de 2 amperes. Entenderam? É isso aí. Muito obrigado pela atenção e não se esqueçam de ler a NR10. É muito importante. Além disso, há um glossário com as definições das palavras difíceis e técnicas na norma. Vai ajudar na leitura. Além disso, utilizem a internet para entenderem mais da norma. Entenderam? Até mais, pessoal. Bons estudos!